Graça e paz. A você que está nos assistindo agora, eu gostaria de convidar você a participar conosco desse momento a qual o Senhor tem preparado para nós. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor venha nos ajudar neste momento, aonde eu possa ser um canal de bênçãos para a sua vida. Eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar, venha me ajudar a trazer a revelação, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Neste momento, aonde você está reunido com os seus, eu gostaria de convidar você, antes de nós começarmos a adentrar na palavra, eu gostaria de convidar você, nós temos um momento de oração. Eu gostaria de te chamar a exercer o poder que você tem na oração, de exercer o teu ministério, de liberar palavras no mundo espiritual para que essas palavras possam trazer efeito para o visível. Aonde você ora e você conecta o teu pensamento nas coisas celestiais, nas coisas que são eternas e não nas coisas deste mundo, porque nós vemos hoje que tem muitas pessoas que estão com os pensamentos na terra, pessoas que vivem somente com projetos aqui na terra, pessoas que não pensam numa eternidade. Por mais que você esteja passando por algum tipo de luta, de provação, se o seu pensamento está firme no Senhor, se o seu pensamento pensa na eternidade, logo, essa luta é passageira. Então eu quero orar com você neste momento. Vamos orar um pouco. Pedir ao Senhor que nos dê direção, que nos ajude, que nos fortaleça para nós continuarmos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazermos. Feche seus olhos. Eterno Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença para aprender mais de Ti, Senhor, para ouvir, Senhor, de Ti. Que o Teu Espírito, Senhor, venha nos ajudar, que o Teu Espírito, Senhor, venha nos fortalecer, que o Teu Espírito, Senhor, venha nos guiar. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Pai, neste momento tem o meu irmão, a minha irmã, Senhor, que está orando comigo. Neste momento, Senhor, nós estamos juntando as nossas orações, Senhor, clamando a um Deus que responde. Pai, muitos que estão, Senhor, nos assistindo agora, se encontram, Pai, fracos, debilitados, se encontram, Senhor, confusos. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha trazer clareza, que eles não venham, Senhor, ser confundidos e muitas vezes impedidos de te seguir, muitas vezes, Pai, impedidos de continuar a jornada, de continuar a caminhada a qual o Senhor colocou para cada um deles. Mas que o Teu Espírito venha fortalecer, que o Teu Espírito, Pai, venha direcionar. Ah, Espírito Santo de Deus, fortalece-nos, Senhor. Coloque em nós, Pai, visão, Senhor, espiritual, visão eterna, Senhor, para que nós possamos entender, Senhor, que tudo isso aqui, a qual nós vivemos, é passageiro e que o nosso coração tem que estar na eternidade. Pai, ajuda, Senhor, ajuda, Pai, o Teu povo. Ajuda, Senhor, aqueles, Pai, que têm deixado, Senhor, para trás o Teu chamado, tem deixado para trás, Senhor, Pai, de andar contigo, de fazer a Tua obra.
Muitos têm abandonado, Senhor, para viver os seus sonhos, para viver, Senhor, os seus projetos. E muitos deles, Senhor, até dizem, são meus. Ó Senhor, ajuda eles, Pai, a ter a visão aberta e a entender e a compreender as coisas eternas. Para que eles possam, Senhor, realizar, Senhor, tudo aquilo a qual o Senhor colocou no coração deles para realizar. Porque, Pai, esta palavra, Senhor, a qual o Senhor tem para nós hoje, que ela venha ecoar de uma forma sobrenatural na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração, e que a eternidade, Senhor, seja latente em nossas vidas, aonde, Pai, tudo que nós venhamos fazer para o Senhor, no Senhor, seja, Pai, pensando na eternidade, aonde os frutos ecoarão para toda uma eternidade. Ah, Pai, abre o entendimento, Pai, destes que não conseguem compreender, que não conseguem entender. Pai, fortalece eles, Senhor. É o Teu Espírito que ajuda. E nós clamamos agora, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, nos ajudarmos, vem, Senhor, nos fortalecer. Vem, Espírito Santo de Deus, intervir, Senhor, no meio dessa situação, no meio dessa frieza. Ah, Pai, nós sabemos que a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra nos confronta, a Tua palavra, Senhor, vem, Senhor, trazendo, Pai, uma revelação para que nós possamos nos despertarmos em Ti e nos posicionarmos através da fé. Aonde, Pai, mediante um posicionamento de fé, nós exercemos o chamado, a autoridade, nós mudamos as circunstâncias, nós mudamos, Pai, as coisas dos lugares, aonde situações a qual nós olhando no olhar humano, na ótica humana, não é favorável, mas através da fé, através da oração, porque, Senhor, a oração tem poder, é uma arma poderosa a qual o Senhor tem nos dado para mudar essa situação, para mudar este quadro. Tem pessoas, Senhor, que têm orado, Pai, que têm desejado, que têm pedido pela salvação, Senhor, da sua parentela, de um ente querido, Senhor, de um filho, de uma filha, do esposo, da esposa. Eles têm clamado, Senhor, e pedido, Senhor, muda. Pai, eu quero te pedir, Senhor, atende a oração, porque, Senhor, esta pessoa tem se posicionado por fé e tem, Senhor, pagado um preço, orado, pedido, Senhor, ao Teu Espírito para mudar esta situação. Então, Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade para agir. Tu tens, Espírito Santo de Deus, liberdade para fazer. Porque, Pai, se o pensamento deste homem, desta mulher, é concernente à eternidade, é concernente ao Teu reino, porque, Pai, o Teu reino é cura, libertação, é salvação, então esta pessoa está alinhada, entendendo o propósito e clamando e trazendo, Pai, a existência, chamando a manifestação do Teu reino. Então, o Espírito Santo de Deus vem agindo, age, Pai, salva, Senhor, transforma, liberta, cura, para a glória do Teu nome. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, hoje venha a abrir, Senhor, os nossos olhos de uma forma tal que nós possamos, Pai, continuar caminhando, prosseguindo nos Teus caminhos, pregando a Tua palavra. É assim, Pai, que nós oramos, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero trazer uma palavra, é um texto bastante conhecido, talvez você que é crente, você que pertence a uma igreja, ou até mesmo você que tem o hábito de ler
a Bíblia já se deparou com esta passagem, com esse texto, que se encontra em Lucas, capítulo 9. Eu vou ler a partir do versículo 57. Está logo acima, tem na minha Bíblia, eu estou usando uma Thompson, ela fala acerca dos que seguem a Cristo. Então eu gostaria de ler juntamente com você, que você possa vir meditar nesta palavra. Diz assim as Sagradas Escrituras: Indo ele pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: A raposa tem covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Respondeu Jesus: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aleluias! Que Deus possa abençoar a porção da sua palavra. Eu li Lucas capítulo 9, a partir do versículo 57 até o término do capítulo, que é o 62. Eu quero dar um título para esta mensagem. Ele pode ser até um título longo, mas na verdade ele é bastante revelador. Que diz assim, o título que eu dei foi: O dividido não pode servir a Cristo. Por quê? Porque eles foram impedidos de andar com o Senhor. Eu quero falar um pouco de pessoas que são impedidas de servir a Cristo. E por que essas pessoas foram impedidas de servir a Cristo? Porque na sua mente eles estavam extremamente divididos, confusos. E a razão pela qual eles estavam aqui divididos e confusos, impedidos de seguir ao Senhor, foi por causa dos seus pensamentos. E é sobre isso que eu quero tratar hoje. É sobre isso que eu quero falar um pouco. Pessoas que estão nos assistindo agora, que estão tendo crises existenciais, crises de pensamentos. Pessoas que não conseguem discernir a dimensão de seus pensamentos. A Bíblia fala que os pensamentos provêm do coração do homem, e onde estiver o seu pensamento, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Em que você tem pensado? Aonde está o seu coração? Você tem pensado nas coisas do reino? Você tem pensado nas coisas celestiais? Ou você tem pensado nas coisas materiais? Logo aqui nós vemos que estes homens, por causa dos seus pensamentos, por causa das suas coisas, eles estão confusos. Porque o seu pensamento, ele está apegado nas coisas terrenas, não nas coisas celestiais. Talvez você tenha pensamentos de adquirir tantas coisas, pensamentos tão terrenos, e está esquecendo as coisas do Senhor. Queridos, mas eu quero, em um nome de Jesus, te pedir: volte para os pensamentos da eternidade, pelos pensamentos
celestial. Tenha pensamentos de eternidade, tenha pensamentos eternos, tenha pensamentos a qual envolve a obra do Senhor e qual envolve o viver para Deus. Porque se você estiver com o seu pensamento focado em Deus, você consegue, isso é muito sério, você consegue viver um pedaço da eternidade aqui na terra. Isso é muito louco, mas é verdade. Por quê? Porque nós conseguimos atrair um pedaço do céu para a terra. Nós conseguimos viver, andar aqui na terra com o nosso pensamento ligado na eternidade, com o nosso pensamento ligado nos céus. Por quê? Porque são pessoas que vivem no Espírito e não procuram satisfazer as suas vontades, e não procuram realizar as suas vontades, e sim viver aquilo que o Senhor tem para eles. Porque o Pai procura aqueles que querem viver em Espírito e em verdade. Eu gostaria de ler com você João 4, 23 e 24, onde fala a respeito de o Pai procura os que adoram em espírito e em verdade. Jesus disse que o Pai os continua à procura. Em João 4, 23 e 24 fala sobre isso. Então, o Senhor, Ele continua procurando pessoas que queiram viver com esses pensamentos na eternidade. Se eu vou fazer alguma coisa, o que o Senhor quer que eu faça? Isso é para a glória do Senhor? Qual é a intenção? Qual é a motivação? Existe um propósito eterno por trás disto? Tem pessoas que desenvolvem uma certa atividade e não conseguem entender. Deus colocou em lugares chaves e não conseguem entender o propósito. Existe um propósito para tudo. Discirna, entenda. Peça ao Espírito Santo de Deus que venha lhe ajudar. Porque quando o Espírito de Deus vem e sonda o coração dessas pessoas, porque Deus conhece, queridos, não adianta, não tem como eu e você enganarmos a Deus. Jesus conhecia o coração e conhece o coração de cada um, sabe qual é a sua intenção. Tem pessoas que se chegam a Deus com segundas intenções, como se o Senhor não conhecesse o coração. Bom, eu vou até para a igreja, mas na verdade eu vou porque eu já ouvi dizer, e muitos deles até acreditam, que o Senhor de fato é o Criador de todas as coisas, Criador de todo o universo. Então, logo que Ele é o Criador, se eu vou para a igreja e se eu me converto, logo eu serei abençoado. E aí foca o pensamento nas coisas terrenas e não concentra o pensamento em coisas celestiais, na eternidade. Por quê? Porque, queridos, Jesus disse em Mateus, no capítulo 21, se não me falha a memória, 21, 22, olha, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 20, 16 e Mateus 22, 14. Eu vou ler aqui, para não ficar nas minhas palavras. Mateus 16, Mateus 2, 16.
Perdão, não é 2, não é 20. Perdão, é Mateus capítulo 20, versículo 16. Diz assim: Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros últimos, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E aí Jesus repete ainda em Mateus 22, no 14. Ele é bem enfático, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus repete dando essa instrução aos seus discípulos. Quem não tem os pensamentos na eternidade está correndo contra o tempo. Sabe por quê? Presta bem atenção. Eu já ouvi e algumas vezes até falei. Dá a impressão que nós estamos correndo contra o tempo. E algumas vezes nós até brincamos e falamos: nossa, parece que na Bélgica 24 horas não é suficiente, não é verdade? Porque às vezes nós estamos correndo tanto atrás das coisas. Hoje nós vemos que uma maioria, eu não vou falar só na Bélgica, mas hoje na nossa geração que nós estamos vivendo, uma das maiores reclamações que nós ouvimos não são de pessoas que não têm dinheiro, mas sim por falta de tempo. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tenho tempo de ler a palavra, eu não tenho tempo de jejuar, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo, muitos até de vir à igreja. Trocam por coisas terrenas. Queridos, que o nosso pensamento, que o nosso coração possa estar focados nas coisas celestiais. E você pode prestar atenção, às vezes tem pessoas que chegam para você, como já chegaram para mim, e às vezes falam para mim: evangelista, você tem um tempinho? E às vezes nós escutamos isso e nós não nos apercebemos no que isso significa. É que, na verdade, essas pessoas eles estão sobrecarregados, eles estão sendo oprimidos por falta de tempo. Elas estão sendo apertadas, elas estão sendo oprimidas pelo tempo. Só que, queridos, o que a Bíblia fala e o que a Bíblia nos ensina, se existe um ser que está sendo oprimido por causa, está sendo apertado por causa do tempo, se está desesperado por causa do tempo, não é um ser humano, é Satanás. Por quê? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12 fala. Vamos ler? Eu gosto de ler para que eu não fique nas minhas palavras. Porque está escrito: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu à terra e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por quê? Porque ele sabe das coisas eternas. Por isso que Satanás tem lutado tanto contra a igreja, tanto contra o povo de Deus.
tentando roubar o tempo, tentando distrair, tentando fazer com que essas pessoas não tenham tempo de buscar a Deus. Querido, Satanás está desesperado. E aí você pode falar, mas quem disse isso? Quem disse isso foi o Senhor do tempo, aquele que é o verdadeiro, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, o Eterno está te dizendo, o Eterno está te revelando, está te falando das coisas. Que tem um ser desesperado na terra por causa do tempo. E esse ser não pode ser o ser humano, queridos. E sabe por que Satanás ele está desesperado por causa do tempo? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E ele sabe qual é o destino dele. Aonde ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Ele sabe o que está aguardando. Por que desespera tanto Satanás? Porque ele pensa na eternidade. E por que desespera tanto os homens? Porque eles pensam nas coisas terrenas. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes as pessoas ficam desesperadas, pensando nas coisas terrenas, e não colocam o foco nas coisas espirituais, nas coisas eternas? Trocam o foco, mudam o foco. Por quê? Porque o homem, ele pensa, queridos, com o pensamento do cronos, do tempo. Porque quando você pensa nas coisas eternas, nas coisas celestiais, ela excede todo o entendimento. Vai entrar em você uma compreensão sobrenatural. Quando você pensa nas coisas eternas, nas coisas celestiais, toda essa agitação do mundo, tudo isso que acontece, não vai mais te atingir. Por quê? Porque vem uma paz interior que o Espírito de Deus nos dá. É uma paz que excede todo o entendimento, aonde o mundo não a conhece. Mas nós que somos do Senhor, nós bem sabemos o que é isto. Tenha pensamentos de eternidade. Seja santo. Ande em santidade, em virtude. Porque, queridos, quando você anda assim, o Espírito Santo de Deus ele vai te conduzir nas coisas que são prioridades para o reino. Você vai andar pensando, o que eu posso fazer hoje? Espírito Santo de Deus me guia, aonde eu irei hoje? Quando uma oportunidade chega, você não perde tempo, você introduz o Evangelho, o reino de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque o apóstolo Paulo fala, e ele é bem claro, que nós temos que correr uma carreira e terminar a carreira. É por isso que nós vemos hoje muitas pessoas se desviando, muitas pessoas não continuando a caminhada. Por quê? Porque estão com pensamentos na terra. Uma carreira foi proposta para mim e para você. Que nós possamos continuar firmes, caminhando em Deus, para nós vermos lá na glória o Senhor e sermos recompensados. Queridos, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena. Se nós analisarmos aqui no texto, nós vimos aqui no texto, onde esses três homens, onde três situações diferentes, onde eles diziam, onde eles manifestaram que queria trabalhar na obra do Senhor.
eles até vieram ao Senhor com uma boa intenção. Eles até vieram dizendo: poxa, agora eu vou fazer. Mas eles mesmos foram impedidos. Nós vemos aqui no texto, eles mesmos. Foi Jesus que impediu? Não. Foi eles mesmos que foram impedidos de servir ao Senhor, porque eles estavam divididos em seus pensamentos, em pensamentos terrenos, em pensamentos humanos, em vontade humana, em querer realizar coisas na terra, e não estavam ligados com pensamentos dos céus. Porque esses pensamentos, eles estavam ocupando as suas vidas. Esses pensamentos estavam em primeiro lugar. O que tem vindo em primeiro lugar na sua vida? As coisas espirituais ou as coisas carnais? O que tem vindo em primeiro lugar? Pense nisso. Que você possa pensar, refletir ao longo de todo este dia, ao longo de toda esta semana. Reflita o que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida. Queridos, o que tem te parado? Faça essa pergunta. Você que está desanimado, você que diz: eu não vou mais para a igreja. O que te tem impedido de parar de correr esta carreira? Não faça isso. São pessoas. Pessoas, queridos, pessoas são pessoas, pessoas não levam ninguém aos céus, tá? Pessoas são homens falhos e fracos, igual a mim e a você. Eles não têm uma eternidade para nos dar. Eles não têm uma eternidade para dizer: olha, entra aqui. Eles não são dono do reino. Eles não podem dizer: entra, goza aqui comigo. Não, só Cristo pode dizer. Então não deixe de seguir a Cristo por causa de pessoas. Não deixe de andar com o Senhor porque alguém talvez lhe feriu, porque alguém talvez lhe disse alguma coisa que não lhe agrada, ou até mesmo pessoas que deixam de seguir ao Senhor, deixam até de vir à igreja, porque não falaram comigo, porque nem me cumprimentaram. Queridos, coloque o teu pensamento na eternidade, priorize o reino de Deus. Não deixa que as coisas terrenas, as coisas pequenas venham interferir você em uma eternidade. E aí, além disso, tem pessoas que colocam outras prioridades na sua vida que não é o reino de Deus, aonde nós lemos aqui no texto que eles colocaram prioridades em suas vidas e essas prioridades não eram o reino de Deus. E por isso eles mesmos foram reprovados e eles mesmos foram impedidos de servir ao Senhor, de seguir ao Senhor. O apóstolo Paulo, em Atos 20, 24, ele diz: eu não tenho a minha vida por preciosa, contudo que eu faça a vontade de Deus, que eu complete a carreira. Faça a vontade do Senhor, continue andando, continue fazendo a obra. Parece até um pouco chocante aqui, se nós começarmos a adentrar no texto, arrancar as riquezas que esse texto tem. A primeira exigência aqui que Deus coloca para aqueles que querem seguir a Jesus, sabe qual é a primeira coisa? É a renúncia. É a renúncia do seu eu, é a renúncia do seu ego. É você renunciar à sua própria vida, queridos. Isso é conversão. Isso é entregar a vida ao Senhor. É o Senhor que governa a minha vida. A renúncia que o Senhor quer, a primeira renúncia que Jesus exige, é de si mesmo, da sua vida. Em Lucas 9, 23, Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Presta atenção,
Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ainda existe uma renúncia, ainda existe uma cruz que tem que ser carregada. Evangelho sem cruz não existe. Evangelho sem renúncia não existe. O seu eu tem que morrer. O seu ego, me feriram, eu o quê? Você tem que morrer, você tem que ir para a cruz e seguir a Cristo, continuar percorrendo a carreira. Então quer dizer que pessoas pode te levar para uma eternidade? E aí tem alguns que vêm a máxima, né? Que isso, meu Deus do céu, na nossa geração não tem. Eu acredito que você também nunca ouviu isso, que é aquela: eu fui salvo pela cruz de Cristo. Mas você vai ser escolhido e selecionado por Deus pelo comportamento que você tiver. Não é com a cruz de Cristo, é com a minha cruz. Nós acabamos de ler aqui, ó. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ainda existe uma cruz que nós devemos carregar. O Evangelho é isso, é renúncia, é morte. Cruz é morte do eu, é renúncia. O meu eu não pode sobressair. O que tem que sobressair na minha vida é a vontade do Senhor. É o reino de Deus em primeiro lugar. O que tem que vir na minha vida e tem que ser latente é pensamentos da eternidade. Isso tem que ecoar, queridos, no nosso coração. Eternidade, eternidade, eternidade. Não é pensamentos na terra. E aí você pode estar se perguntando: mas como que eu posso fazer isso? Como que eu irei fazer desta forma? É o Espírito de Deus que vai te impelir a viver, a ter pensamentos de eternidade. Sabe por quê, queridos? Porque hoje, nos tempos a qual nós vivemos, nós temos nos acostumado muito, sabe com o quê? Com a modernidade, com o conforto, com o meu bel prazer. Afinal de contas, eu tenho trabalhado muito, você não já ouviu isso? Afinal de contas, eu trabalho muito, eu preciso de um lazer para mim, eu preciso de conforto, eu preciso descansar, eu preciso... Não que você não precise, querido, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de coisas que querem ocupar o primeiro lugar. E não pode ocupar o primeiro lugar. Quem ocupa o primeiro lugar é Cristo nas nossas vidas. Não estou dizendo que você não tenha que ter um bom conforto, não estou dizendo que você não tenha que trabalhar, não estou dizendo que você não possa usufruir das coisas boas da terra. Não é isso. Mas isso não pode ocupar o lugar do Senhor na sua vida. Eles não podem assumir os lugares que pertencem a Jesus. Eles não podem assumir um lugar que pertence ao Espírito de Deus. Eles não podem assumir um lugar que pertence à eternidade. Porque quando eles assumem, você coloca e você dá destino para as coisas terrenas a qual você tem colocado o teu pensamento. E quer que eu te diga uma coisa? Muitos têm se perdido. Por quê? Porque têm colocado o seu coração e colocado coisas que são terrenas em primeiro lugar nas suas vidas. Por isso que muitos têm morrido. Por isso que nós temos vivido na nossa geração, uma geração tímida nos dons, uma geração que não consegue pregar a palavra, uma geração que não tem vivido o Evangelho. Tem vivido um Evangelho conformista. Uma geração que não desagrada, uma geração que quer ser imparcial, porque não é pessoal. Uma geração que se acovarda de pregar o Evangelho como verdadeiramente o Evangelho é. O Evangelho é Cristo, o Evangelho é cruz, o Evangelho é renúncia, o Evangelho é morte. Porque nós não queremos desagradar, porque nós não queremos ser mal educados.
É por isso que nós vemos dentro das igrejas muitos sofrendo uma confusão espiritual muito grande. E aí eu vou além. E tem muitos ainda que estão criando seus próprios parâmetros de servir a Deus. Quer ver um exemplo? Tem pessoas que até dizem, determinado grupo, determinada nação, determinado povo não creem na Trindade. Então vamos falar o seguinte, vamos falar que Deus é um. Porque se nós falarmos da Trindade, eles não vêm. Então vamos falar que Deus é um para atraí-los. Porque se nós não falarmos assim, eles acabam não vindo. Até pensam, talvez essa geração, quer ver? Essa geração jovem, se nós falarmos isso é um pouco complexo, eles não vão entender. Então vamos falar numa linguagem que eles entendam, que eles venham. Não, nós vamos falar na linguagem do céu, nós vamos falar na linguagem de pregar o Evangelho, a cruz, a morte, a renúncia, a Trindade, a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ainda tem mais, eu acho que você já ouviu isso. Tem uns que até falam assim, nós vamos falar, sabe, de quê? Da graça, uma hipergraça. Afinal de contas, eu sou salvo pela cruz de Cristo. Mas nós acabamos de ler anteriormente que tome a sua cruz a cada dia e siga-me, porque está aqui proposto é uma carreira, e aquele que finalizar a carreira será coroado. Porque senão você acaba barateando o Evangelho. Queridos, coloque-se na posição a qual o Senhor te colocou. Levante-se em nome do Senhor Jesus. Não seja uma geração que quer viver no oba-oba, quer viver, estou na graça e posso tudo. O não existe para mim. O não de Deus não existe para mim. Não existe. O não de Deus, não, queridos, não é bem assim não. Quando recebe um não, eu não aceito não nem de Deus. Imagina Deus dizer não para mim. Onde tem que ser sim para tudo. E ainda tem alguns que ainda falam, né? Essa geração é a geração aí de Elias, geração de não sei o que lá. Que nada, o que tem mudado? Uma geração fraca nos dons, uma geração fraca de pregar o Evangelho, de pregar a palavra. Uma geração que não tem renunciado o seu eu. Uma geração que não quer morrer. Queridos, então eu gostaria de pedir, em nome do Senhor Jesus, que você continue caminhando. Porque, queridos, no que nós estamos vendo hoje, se você parar para pensar, esta geração a qual nós vivemos, ela está caminhando para um colapso espiritual. Nós, como igreja, nós não podemos estar dormindo, não podemos estar ocupados com coisas a não ser do reino de Deus. A gente não pode cair no laço de mudar a igreja, de mudar a razão da existência da igreja. E enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu vou falar por mim, tiver fôlego de vida, eu vou pregar o Evangelho, doa quem doer. O Evangelho é isso, é renúncia, é cruz, é morte.
Saiba qual foi a razão pela qual Deus te chamou. Não ande com pensamentos mundanos, ande com pensamentos eternos, pensamentos de eternidade. Não ande com pensamentos aqui somente na terra. A igreja não pode ser simplesmente um lugar onde você vai para um ajuntamento de pessoas. Não, a igreja vai para você ouvir a palavra de Deus. E quer que eu te diga mais? A pregação ela não tem que ser para massagear o seu ego. A palavra de Deus ela tem que ser para confrontar a sua vida, para trazer a revelação, para te mostrar o que você está vendo, triando, o caminho que você está andando, talvez é um caminho de morte. A palavra de Deus vem para confrontar, para trazer uma revelação para que haja uma mudança na sua vida. E é isso que eu tenho para falar para você nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudarmos. Que o Espírito Santo de Deus venha colocar em você pensamentos de eternidade. Que você não venha perder a visão daquilo que o Senhor colocou na sua vida, que você não venha perder a missão que foi lhe confiada. Como servo de Deus, como igreja do Senhor, nós não podemos perder a missão, perder a visão. Nós precisamos entender que nós somos chamados para coisas eternas e não para coisas mundanas. Porque o primeiro requisito que eu falei é negar-se a si mesmo, é entregar a sua vida a Cristo, é entregar, é renúncia. Você pode prestar atenção nessa geração nossa, o que eles estão dizendo? Raramente eles falam quando eu entreguei a minha vida para o Senhor. Normalmente eles dizem quando eu me converti. Por quê? Porque quando eu entrego a vida para o Senhor, tudo Ele governa. Tudo é dele. O meu eu morreu. Eu renunciei à minha vida. Eu entreguei a minha vida. É o Senhor que governa. Ainda uns dizem quando eu virei crente, quando eu me tornei cristão. Sabe por que quando eles dizem assim, quando eu entreguei minha vida para Jesus, sabe por que eles dizem isso? Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, não é mais você quem governa, é Cristo que governa. Não é mais você. Nada mais importa. Nada mais assume o primeiro lugar. Então eu quero, neste momento, em nome do Senhor Jesus, eu tenho preparado aqui, queridos, muitas coisas. Eu estou na metade. Eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar no seu coração para que você possa compreender esta palavra, que você possa meditar nisso que foi pregado. E se Deus me der a oportunidade, eu quero continuar aqui aonde eu parei. Vou continuar. Se Deus me der a oportunidade, vou fazer uma outra ministração para nós continuarmos no mesmo texto da onde nós paramos. Renuncie o seu eu e tenha pensamentos de eternidade para você morar com o Senhor. Porque, queridos, não é como eu comecei a carreira, e sim como eu termino ela. Amém? Então eu gostaria de orar com você neste momento. Nós estamos nos encerrando, nosso tempo já está avançado. Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos confronta. O Teu Espírito, Senhor, vem de encontro a nós, trazendo, Pai, revelação, trazendo, Senhor, confronto. Isso é o Evangelho, porque mediante o confronto há uma necessidade de um posicionamento. Há uma necessidade, nós não podemos ficar sem nos posicionarmos
mediante uma palavra a qual o Senhor tem nos dado. Pai, que em o nome do Senhor Jesus, que hoje eles venham se posicionar a ter pensamentos espirituais, pensamentos de eternidade, a renunciar ao seu eu, aonde Cristo assuma o primeiro lugar das suas vidas, aonde pensamentos eternos passam a ecoar em suas mentes e não pensamentos carnais, não pensamentos do homem, aonde, Pai, o primeiro lugar, Senhor, é teu. O primeiro lugar, Jesus, é teu em nossas vidas. Pai, muito obrigado pela oportunidade de pregar a tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos em o nome de Jesus. Queridos, fique com Deus, fique na paz, que o Senhor te abençoe grandemente e nos vemos em breve. Deus abençoe.